CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Hoje é um dia especial aqui na nossa casa, porque após o estudo da obra Memória de um Suicida, nós vamos começar com um encontro nosso sobre vida e obra de Leon Denis. Não será transmitido. Eu vou fazer a nossa aula, como nós não avisamos semana passada, hoje eu vim para avisar que ela vai ser um pouquinho mais curta, porque às 9 horas em ponto nós iniciamos o nosso encontro. E o estudo do Evangelho que a Gracildes faz aqui, hoje nós não o faremos. Então, a gente vai estudar aqui as obras de Leon Denis. Vamos à leitura do Evangelho, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 1, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, um jovem aproximou-se de Jesus e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas bom? Apenas Deus é bom. Se queres entrar na vida, cumpre os mandamentos. Que mandamentos? Pergunta o jovem. Disse-lhe Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não prestarás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem lhe disse: Tenho respeitado todos esses mandamentos desde que cheguei à juventude. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus então disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Eu vos digo ainda uma vez, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que o rico entrar no reino dos céus. Está assinalado por Mateus, Lucas, Marcos. E aqui Jesus, estamos buscando os valores da alma, os valores do céu, buscando entender a alma humana para nos entendermos, nos compreendermos. Ajuda-nos nos estudos de hoje, desta manhã, aonde nos debruçaremos sobre o relato do nosso irmão Camilo Castelo Branco, que trouxe as suas agruras, as suas dores, bem como as dores de outros irmãos que com ele se suicidaram. E desde o túmulo até o segmento da reencarnação está relatado nessa magnífica obra, Memórias de um Suicida. Nos ajuda Jesus, permitindo que ele, o Camilo, nos ajude, se ele puder. A nossa querida irmã Ivone, a autora, a médium que transcreveu a história. O nosso irmão Leon Denis, que colocou a doutrina espírita nessa fabulosa obra. Que esses irmãos nos inspirem, bem como o altivo, o diretor da nossa casa, com a coluna de espíritos que nos ajudam e sustentam na direção do CEAP. Em nome desses espíritos amigos, em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, em teu nome Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciado, com a devida permissão, os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.
Então vamos lá. Vamos lá. Paramos na página 270? 170, está aqui. Quando estávamos então estudando, o Camilo estava narrando a vida do Roberto de Canalejas, não foi? A vida do Roberto de Canalejas, que ele já vinha junto com o espírito que ele amava tanto, que ele falou que era Leila, não é? E diz que ela está reencarnada na Terra. Nós sabemos que Leila é a filha de Charles, e o Dom Ramiro de Guzmán é o nosso Charles, né? E ele está falando sobre a sua encarnação. Ele já tinha se suicidado antes por causa dela, agora ele foi abandonado na última vida e ele está contando a triste história dele. Eu vou voltar um pouquinho na página 170. Vou voltar na página 170. Vou voltar na verdade, para a gente entender. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parágrafos. Na página 170. Compreendendo. Achou aí, Luiz? Vou voltar um pouquinho, porque eu parei ali, deteve-se o assistente de Teócrito. Vou voltar um pouquinho. Compreendendo, disposto a retirar-se, observei ainda, fiel à impertinência da antiga curiosidade, o romancista que em toda parte fareja substâncias sentimentais com que engrandecer seus temas. Então, olha aí na página 170, Dona Maria, mostra para dona 170 na página dela. E perdoai-me, boníssimo doutor, aí na página 170. E perdoai-me, tá? Eu voltei um pouquinho, tá? Porque o Roberto ia embora, o Camilo então, ele mesmo se diz um pouco impertinente, né? Vai junto ao Roberto e diz: perdoai-me, boníssimo doutor, vossa esposa, a formosa Leila, onde se encontra presentemente? Então vamos nos situar. Eles estavam no plano espiritual, conversando, e ele pede para falar da vida dele, do Roberto de Canalejas. E ele vai falar de Leila. Ele pede para falar de Leila, a mulher que ele tanto amava, esse espírito que ele tanto amava. Levantou-se calmo, firmou o pensamento gravemente, como exercitando mensagem telepática aos seus maiorais, e em seguida aproximou-se do esplêndido receptor de imagens, sintonizou-o cuidadosamente para a crosta terrestre e esperou, murmurando como que para si mesmo: deve estar entardecendo no hemisfério sul-ocidental. Não haverá indiscrição em procurar vê-la nesse momento. Então, lá do plano espiritual, ele ligou uma televisão, vou dizer que 8D, eu é que estou falando, tá? Porque o aparelho poderoso lá de cima, parecia até, nós vamos ver que ele estava junto dela. Estão entendendo? Está entendendo? Está entendendo, Heloísa? Achou aí, Heloísa? É que o livro dela é diferente, acha para ela aí. Nós já estamos terminando, deve estar faltando umas 2 páginas para ir para o capítulo 8. É no final do capítulo 7 que eu estou. Desculpem. Deve estar, tem um hífen, deve estar entardecendo no hemisfério sul-ocidental. Deve estar faltando 2 ou 3 páginas antes de acabar esse capítulo.
Encontrou? Ó, tem aí um hífen antes. É melhor você ajudar ela ali, o Luiz. Está no final do capítulo, já estou terminando esse capítulo. Deve estar entardecendo no hemisfério sul ocidental. Não haverá indiscrição em procurar vê-la neste momento. Vem de trás para frente, da última página do capítulo 7, você vai ver o capítulo 8 e vem de trás para frente. Não, vai lá no capítulo 8. Que você vai encontrar. Com efeito, pouco a pouco, a configuração, obrigado, de uma criança pouco a pouco, a configuração de uma criança destacava-se da penumbra de um aposento de família paupérrima. Tudo indicava tratar-se de um lar brasileiro, dos mais modestos, conquanto não miserável. A menina, apresentando 5 anos, cujas feições concentradas e tristes indicavam a violência das tempestades que lhe tumultuavam o espírito, entretinha-se com seus modestos brinquedos de criança pobre, parecendo mentalmente preocupada com reminiscências que se embaralhavam aos fatos presentes, pois falava às bonecas como se conversasse com personagens cujas imagens se desenhavam, quais contornos de crayon em suas vibrações mentais. Roberto contemplou-a tristemente e, voltando-se para mim, que me apossava do ensinamento, deslumbrado ante a majestade do drama, cujos primórdios me davam conhecer. Aí está, achou? Tem um hífen, aí diz assim. Aí está. Encontrou agora? Aí está. Reencarnada na terra de Santa Cruz, onde palmilhará seu doloroso calvário de expiações. Então, ele encontra Leila, esse espírito que ele tanto amava, reencarnado como Ivone. 5 anos era o ano de 1905. Né? Por quê? Ela nasceu no 25 de dezembro de 1900, não é? Com 5 anos, 1905. Aí está, reencarnada na terra de Santa Cruz, onde palmilhará seu doloroso calvário de expiações. Vive agora fora dos ambientes que tanto amava. Claro, aquele ambiente lá da Europa, um ambiente rico, fino, e ela gostava muito, gostava do pai, né? Principalmente do pai. Desamparada pela ausência daqueles que tão devotadamente a estremeciam, mas cujos corações espizinhou com a mais cruel ingratidão. Leila desapareceu para sempre na voragem do pretérito. Seu nome agora é outro, chama-se Maria. Aí vai ver, ele deu um nome aqui, Maria, mas agora a gente sabe que é a dona Ivone. Ivone do Amaral Pereira. O nome venerável de sua augusta guardiã. Maria Ivone, né? Para o mundo terrestre, será linda e graciosa criança, inocente e cândida, como os anjos do céu. Perante a consciência dela própria, porém, e o julgamento da lei sacrossanta que infringiu, é grande infratora, que cumprirá merecida pena. É a adúltera, a perjura, a infiel, blasfema e suicida, pois Leila foi também suicida, que renegou pais, esposo, filhos, a família,
a honra, o dever, pelas funestas atrações das paixões inferiores. Vocês viram que não por acaso, eu abri aqui, dedilhei, e foi não por acaso o Evangelho, como foi o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E a gente leu aqui a história do filho do jovem rico que quer seguir a Jesus e ele prefere o mundo, sai tristonho. Foi o que aconteceu com Leila. Ela optou pelo mundo, pela glória, pela vaidade. Ela abandonou o marido, que era, na época, que é o Charles, desculpem, o Roberto de Canalejas, a filha, que tinha 5 aninhos, 6 aninhos, em torno de 6 anos, o próprio pai, que não sabia de nada, e ela foi para uma turnê de piano pela Europa, com um grupo. Então ela se deixou levar pela vaidade, né? Pela busca do reconhecimento, pela busca dos prazeres do mundo. Então foi colocado aqui esses adjetivos pesados, né? E ela reencarna e ela lembra, ela tem uma lembrança, a gente já viu do passado, ela lembra do pai, da mãe. Ela sabia, ela nunca foi no cemitério, mas se eu fosse no cemitério lá em Portugal, ela saberia o túmulo onde o corpo estaria enterrado. Estava a lembrança dela. Mas a gente vê também, não podemos esquecer, que a vida dela toda foi dedicada à doutrina espírita. Ela ajudou a divulgar a doutrina espírita, ela ajudou muita gente e ela se recuperou. Aí a gente vê que para uma cabeça ortodoxa, ela teria, com esses adjetivos aqui, que é colocado aqui pelo Camilo, perante a consciência dela, porém, e o julgamento da lei sacrossanta que infringiu, é grande infratora, que cumprirá merecida pena. É a adúltera, perjura, a infiel, blasfema e suicida, pois Leila também foi suicida. Então, para uma cabeça ortodoxa, ela estaria condenada ao inferno e nunca mais sairia de lá. Até mesmo nós lendo, nós como somos cruéis, né? Diz assim, essa pessoa tem que pagar. Mas ela está pagando, sem que seja uma pena eterna. Ela se recupera. É um exemplo de vida, um exemplo de médium, um exemplo de espírita, um exemplo de cristã para todos nós. Tanto que aqui estamos estudando uma de suas obras, que é Memória de um Suicida, e estudamos as demais obras na quinta-feira, como Recordações da Mediunidade, Devassando o Invisível, que foi o primeiro livro, estamos agora no Recordações, e vamos estudar todas as obras dela aqui. Então voltamos a dizer, aqui foi o passado, quando animava a personalidade de Leila. Hoje, ela é um exemplo para todos nós, como médium, como mulher, como espírita, como cristã, enfim. 2 lágrimas oscilaram do veludo de suas belas pestanas de andaluz, enquanto continuou comovidamente. Ó Camilo, glória a Deus, hosanas à sua paternal bondade que encobre dos homens encarnados o cortejo sinistro de seus erros pretéritos. Vocês viram que beleza de frase tão significativa? Por que tão significativa? Porque nós não sabemos do nosso passado. Nós não sabemos, e o nosso passado, nós, espíritos reencarnados na Terra, não foi um passado glorioso. O nosso passado é um passado de dor. É um passado de dor. E muitas vezes a gente quer lembrar. E olha o que o Camilo diz aqui, como que o
o Roberto de Canaleja se expressa. Ó Camilo, falando com seu amigo, glória a Deus, hosanas a sua paternal bondade, que encobre dos homens encarnados o cortejo sinistro de seus erros pretéritos. Que seria da sociedade humana se cada criatura fosse facultada a recordação de suas passadas existências? Se todos os homens conhecessem o pretérito espiritual uns dos outros? Vocês estão perdidos ainda? Nessa altura do campeonato? O Marquinhos chegou agora, né? Então imagina, Luiz, se todos nós, toda a sociedade, você fosse ali para a tua vizinhança, visse o passado de todo mundo. Você chegou aqui e visse o passado de todo mundo. Quem nós fomos aí 1000, 2000 anos atrás? Como é que a gente ia conviver um com o outro? Seria impossível a convivência. Seria impossível a convivência. A primeira coisa que você ia dizer para mim era assim: agora você quer dar uma de santinho? Está aí falando, rezando, conheço o teu passado. Né? Pois é. Aí imagina o passado do Marquinhos. O Marquinhos não era nem para estar na Terra, tinha que estar em um outro mundo, que Deus é muito bom, deixou ele na Terra ainda. Né? Pois é, ninguém é boa bisca, pronto. Nosso passado nos condena, né? Então nós estamos aqui com o esquecimento do passado, vendo o exemplo desses irmãos, para a gente não cometer o mesmo erro que eles e continuar caminhando. Esse livro é belíssimo, a gente vai estudar aqui até sempre. De repente, brado indefinível, misto de pavor, de emoção ou vergonha, que tocaria as raias da loucura, abalou o silêncio do humilde lar brasileiro, repercutindo na placidez da nossa enfermaria de além-túmulo. A menina acabara de pressentir Roberto, vira-o como refletido nas ondas telepáticas, pois os remorsos segredavam a sua consciência ser ele a grande vítima dos seus desatinos, e em prantos procurara refúgio nos braços maternos, sem que ninguém compreendesse a razão da súbita crise. Agora vocês imaginam uma dor dela, né? De uma criança de 5 anos, correr para a mãe chorando, gritando, porque nos refolhos de sua alma estava presente ali aquele que foi vítima da sua traição, vítima da sua incúria no passado. E um outro detalhe, vejam a percepção desse espírito, a sensibilidade que ela tinha. O Roberto estava lá no Hospital Maria de Nazaré, através de um aparelho televisivo, viu, localizou a menina, ela percebeu, ela sentiu a presença dele. Por isso que não há nada que a gente possa se esconder dos espíritos. O que a gente pensa repercute. Se eu pensar, eu estou muito ligado à Lurdinha. Eu tenho meus pais, eu amo meus pais, sempre eu sou grato. Mas para mim ela é mais ligado a ela. Estou sempre ligado, sempre pensando. Seja lá o que for que eu pensar, ela vai saber. Seja onde for, o pensamento que for, por causa da ligação entre nós dois. Olha a ligação entre os dois. Assim somos todos nós. Somos ligados uns aos outros, temos um grupo familiar, um grupo de espíritos. A gente pertence a uma família espiritual e um grupo de espíritos estão sempre junto a nós. Eles sabem tudo. Sabem das nossas intenções. Agora, que sensibilidade é dela, né? E ela correr desesperada para a mãe, buscando proteção. Isso aos 5 anos de idade, hein? Uma dúvida. Ele, espírito desencarnado, à distância, ela encarnada na Terra, essa potência de pensamento, de cima para baixo e de baixo para cima. Nesse caso, foi a emoção dele que ela captou,
ou ela, pela sensibilidade grande com as reminiscências, se ligou a ele? Olha só, ele foi até ela e ela percebeu a presença dele. O Camilo está dizendo, ela sentiu, olha o que ela sentiu aqui, ó, vou ler de novo. Ó. De repente, brado indefinível, ela deu um grito, misto de pavor, de emoção ou vergonha. Olha como é que ela se sentiu. Lembrou? Ou vergonha. Que tocaria as raias da loucura, ó, tocaria as raias da loucura, abalou o silêncio do humilde lar brasileiro. Ela foi como louca, deu um brado, deu um grito. Repercutindo na placidez da nossa enfermaria de além-túmulo, a menina acabara de pressentir Roberto. A menina acabara de pressentir Roberto. Vira-o como refletido nas ondas telepáticas, pois os remorsos segredavam a sua consciência ser ele a grande vítima dos seus desatinos. Ela percebeu tudo. É a mesma coisa. O que ela fez? O Marquinhos chegou aqui, ele me fez muito mal, ele fez mal à minha família, ele matou a minha família, aí estou diante do Marquinhos. Como é que eu vou me sentir? Mal. Vai vir uma reminiscência. Porra, ele fez isso, ele matou, ele foi cruel, ele me roubou todo mundo, levou tudo que eu tinha. Como é que eu vou me sentir perto dele? Se o Marquinhos se arrependeu, ele vai sentir ainda pior do que eu. Eu fui a causa da dor desse camarada, o que eu fiz para ele? Meu Deus, foi o caso da Ivone, ela se arrependeu de tudo. Lá em André Luiz, a reencarnação de Segismundo. É isso aí. Agora, tudo isso aí está em nível de percepção. Transfere aqui esse exemplo, eu e o Marquinhos, uma analogia, porque a dona Ivone sentiu com a presença de Roberto. É muita dor, a gente não imagina. Quer dizer, a gente só imagina, a gente não sabe, né? Como ela se sentiu. Ele está dizendo, ela ficou como louca. Tocaria as raias da loucura isso. E em prantos procurara refúgio nos braços maternos, sem que ninguém compreendesse a razão da súbita crise. Deteve-se o assistente de Teócrito, isolando apressadamente o impressionante aparelho. É assim sempre, exclamou tristemente. Não tem coragem para enfrentar-me. No entanto, pensa em mim e deseja voltar ao meu convívio. Despediu-se e retirou-se meditativo. Nunca mais tornei a falar-lhe no assunto. Todavia, nessa mesma tarde, iniciei os apontamentos para a preparação destas humildes linhas, dessas humildes páginas. O respeito do Camilo à dor do amigo. Nunca mais tocou, mas começou a escrever as páginas. Pois é. E no fundo, ela queria estar com ele. Quem sabia lá o que a misericórdia do Altíssimo reservaria para conceder-me? Talvez não fosse de todo impossível eu escrever como outrora. Não possuía eu agora alguns amigos terrenos capazes de me ouvir ou compreender? Sim, eu melhorara muitíssimo, graças ao eficiente tratamento usado no Hospital Maria de Nazaré. Afirmava-o a esperança radiosa que fortalecia meu espírito. Vamos ler de novo aqui? Vamos lá, que eu também não entendi, que a minha cabeça deu uma voada. Eu fui lá atrás, pensando. Então ele respeitou e colocou, que começou ali, nunca mais tornei a falar-lhe no assunto. Todavia, nessa mesma tarde, iniciei os apontamentos para a preparação dessas humildes páginas. Aí é o Camilo terminando aqui esses apontamentos, né? Quem sabia lá o que a misericórdia do Altíssimo reservaria para conceder-me?
Talvez não fosse de todo impossível eu escrever como outrora. Não possuo eu agora alguns amigos terrenos capazes de me ouvir e compreender? Então ele está colocando aqui, quem sabe, né? No futuro eu não vou escrever isso, né? Sim, eu melhorara muitíssimo, graças ao eficiente tratamento usado no Hospital Maria de Nazaré. Afirmava-o a esperança radiosa que fortalecia meu espírito. Então ele estava esperançoso. Terminamos então a primeira parte desse livro. Vamos entrar no capítulo 2, que tem como título os departamentos. Até agora ficou tudo entendido? Desde que Camilo foi tirado do túmulo, arrastado lá para o Vale dos Suicidas, na época certa foi recolhido daquele lugar doloroso, levado num comboio para o Hospital Maria de Nazaré. Ali ele fez um aprendizado. Tivemos aí a experiência do nosso Jerônimo, que foi relatado aqui, que ele foi rebelde, né? Quis vir à terra, vir à família, o que foi que aconteceu com ele, até a conversa com um dos seus instrutores, um dos seus responsáveis, que foi agora com Roberto de Canalejas. Tudo bem até aí? Vamos entrar na segunda parte. A gente vai começar só um pouquinho, por causa da hora, já se foram aí 35 minutos, tá? Os departamentos. Então lá, ele vai começar pela Torre de Vigia. São departamentos da colônia Maria de Nazaré. Tem o manicômio, tem o hospital, tem a Torre de Vigia. São vários departamentos. Quando chegar lá na frente, a gente vai ver de novo a história do Jerônimo, como que o Jerônimo está. É muito bacana esse livro. É uma obra que quem lê vai reler 1, 2, 3, 4, quantas vezes, porque vale a pena. A Torre de Vigia. Então estamos aqui no capítulo 8 agora. Que vos parece? Então vou ler um pedacinho, uma assertiva de Mateus. Se encontra no Novo Testamento. Que vos parece? Se tiver alguém sem ovelhas, e se desgarrar uma delas, porventura não deixa as 99 nos montes, e não vai buscar aquela que se extraviou? Assim não é da vontade de vosso Pai que está nos céus, que pereça um destes pequeninos. Também é uma assertiva belíssima. Saber que nenhum de nós se perderá. E quando a gente se perde, o bom pastor vai atrás da gente. Foi o que aconteceu com a Dona Ivone. Torre de Vigia. Irmão Teócrito enviara-nos mensageiro com um honroso convite para uma assembleia na sala de audição do hospital. Ali chegando, percebemos que, reduzido o número de hospitalizados, fora distinguido com idêntica solicitação, pois apenas integravam a assistência àqueles dentre os componentes de nossa falange que receberiam alta do tratamento a que se vinham submetendo. Não se fez esperar o nobre diretor do departamento hospitalar, acompanhado de Romeu e Alceste. Romeu, Alceste era uma mulher. Tomava assento na cátedra de honra, ladeado por aqueles, enquanto o corpo clínico que nos assistira durante a internação aparecia em segundo plano, em tribuna que lhe era destinada. Então vamos lá. A gente vai ouvir aqui em seguida a narrativa do nosso irmão Teócrito, que eles vão receber alta do hospital e vai mostrar a eles, né, os demais departamentos daquela colônia. A partir dali eles seriam livres para voltar à carne,
reencarnar ou continuar os estudos, a gente vai ver isso aqui pela frente. Para a gente não interromper e a gente iniciar aqui nesse capítulo 8, a gente vai parar por aqui, até porque já há o avanço da hora e a gente vai começar o nosso encontro daqui a pouco de Leon Denis. Mas vocês têm alguma pergunta a fazer? Não? Valeu a pena, né? Esses 40 minutinhos aí, a gente vê a sensibilidade da nossa querida irmã Ivone. Vamos fazer a nossa prece. Quem está nos ouvindo de casa, mais uma vez, nós encurtamos um pouco o tempo hoje, nosso tempo de estudo, porque temos agora um estudo aqui na casa sobre a vida e a obra de Leon Denis, que começará às 9 horas. Faltam 20 minutos para as 9 horas e a gente precisa preparar aqui o local. Sempre aos domingos, após o estudo sobre o Memória de um Suicida, a nossa irmã Gracildes faz o estudo do Evangelho com a Sandra. E hoje nós não teremos o estudo do Evangelho. Semana que vem a gente continua normalmente, tá? Continuaremos aqui no início desse capítulo 8. Vamos fazer a nossa prece? Amado Jesus, nós queremos agradecer mais uma vez por esses momentos de enlevo, em que a certeza do mundo espiritual cada vez entranha em nossa alma, em nossos espíritos imortais, sabendo que somos imortais, aprendendo que somos imortais e que nada morre. A matéria se transforma e o espírito permanece na sua jornada evolutiva, indestrutível, como Deus assim o quis. E nessa jornada, Senhor, que saibamos aproveitar todos os momentos, todas as circunstâncias para a nossa elevação, para o nosso caminhar para Deus, já que o nosso destino é o Criador. Ajuda-nos nesta caminhada para não cairmos mais, para não esmorecermos, para não estacionarmos, caminharmos sempre, olhando para o alto, para a luz, para que ela nos dê forças, que nos tropeços a gente tenha capacidade de se reequilibrar, ou na queda, a força necessária para nos levantarmos e continuar a jornada. Pedimos por nós todos que aqui estamos, encarnados e desencarnados, Senhor. Ajuda-nos a vencer as nossas paixões inferiores. Ajuda-nos a vencer os nossos vícios. Ajuda-nos, Senhor. E que o suicídio jamais tome novamente, faça novamente parte dos nossos pensamentos. Que sejam extirpados de uma vez por todas o sentimento do suicídio. Que estes irmãos que aqui estão, que se suicidaram, encontrem forças para que nunca mais cometam esse ato, pois retornarão à carne e irão reparar o erro cometido pela graça e pela bondade de Deus, que não condena nenhum dos seus filhos, que nunca condenou ninguém, apenas o erro e o mal que deve ser reparado. Que esses irmãos tenham esperança, Jesus, esperança, e que essas vibrações de amor que brotam dos nossos corações nesse momento com a Tua presença, Senhor, possam, eivado do perfume das rosas, que esta doce querida, esse querido Espírito que aqui está, emana do seu coração, possa chegar a todos que aqui estão,
a todos que estão no Hospital Maria de Nazaré, como símbolo do nosso amor, como símbolo da esperança e eivado das vibrações de Jesus, dizendo, como filho pródigo, retornaremos todos à casa paterna. Como a ovelha perdida, todos fomos encontrados e seremos levados ao aprisco seguro. Que todos tenham consciência e certeza dessas afirmativas de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, que a nossa irmã Patrícia receba as vibrações desta casa de amor. O nosso desejo de que ela, como todos os outros irmãos, vençam o mais rápido possível esse momento difícil de suas existências. Que Deus console a todos, que Jesus seja a esperança de todos, a vida futura que Ele sempre falou, a esperança sempre em nossos corações. Rogamos, Senhor, pela população terrena, pelos jovens, pelos velhos, pelas crianças, que jamais penetrem em seus corações a ideia do suicídio. Afastai da face da terra esse pensamento. Ajuda, Jesus, que os anjos guardiães, os guardiões de todos esses irmãos, sejam acionados para que se evite o suicídio, porque a morte não existe. Ajudai as famílias e os lares para que tenham um equilíbrio necessário para evitar esse tipo de morte. E aqueles que já assim o fizeram, recebam seus familiares essas vibrações de amor, esse lenitivo de paz, de esperança e de harmonia. E assim nos despedimos, Senhor, sabendo que Maria abriga todos com seu coração de mãe, e que seja em nome dessa irmã querida, Maria de Nazaré, que todos se sintam envolvidos nesses laços de amor, esses laços de mãe, desse espírito carinhoso, amoroso, e que já sabe o que é o amor e o que é amar. Em nome dessa alma querida, desse espírito querido. Em nome da direção do Hospital Maria de Nazaré, do irmão Teócrito, com todos aqueles espíritos que estão ligados a essa casa de amor, o SEAP. Em nome do nosso altivo, diretor da nossa casa, do nosso Antônio de Aquino, do Dr. Erma, do nosso querido irmão Baltazar, dos espíritos guias desta casa, que fazem parte da coluna de espíritos que sustenta o SEAP. Em nome das nossas irmãs queridas, desses trabalhadores do bem, junto aos irmãos suicidas. Em nome do amor, do nosso amor. De Leon Denis e de Allan Kardec, em teu nome, Senhor. Mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, é que encerramos os estudos e as vibrações da manhã de hoje em favor dos irmãos suicidas. Que assim seja. Graças a Deus.